O consumo da carne de cordeiro no Brasil é baixo porque o preço é alto ou o preço é alto porque o consumo é baixo? Hoje vamos falar dos maiores desafios da carne de cordeiro no Brasil. Mas antes, se você faz parte desse setor, não deixe de se inscrever no canal e espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Me ajudem a disseminar a cultura de consumo da carne de cordeiro no Brasil. Os desafios para o avanço do consumo da carne de cordeiro não são uma discussão nova no país, embora ela permaneça 100% atual. E para começar nossa discussão, vamos entender um pouco mais desse setor. Hoje, existem aproximadamente 13,8 milhões de ovinos no Brasil, um decréscimo de 3% no rebanho nacional se a gente comparar com 2006. A região Nordeste é o maior produtor, com um rebanho de 9 milhões de cabeças, representando mais de 65% do rebanho total. Como comparativo, o rebanho na região Sudeste não chega nem a 500 mil cabeças. E o Rio Grande do Sul, que antigamente era o maior produtor, viu um decréscimo de 21% no seu rebanho, chegando a 3,4 milhões de cabeças. Embora haja uma queda no rebanho total, como a gente viu, a comercialização de ovinos ela cresceu quase 50% e o valor comercializado chegou a mais de 641 milhões de reais em 2017. Por último, o consumo da carne de cordeiro estagnou na média de 1 kg por habitante por ano. Isso é um desastre se a gente compara, por exemplo, com a carne bovina, que são 35 quilos por habitante por ano. E para vocês entenderem a dificuldade desse setor, hoje eu vou enumerar os 7 principais desafios da ovinocultura no Brasil. O primeiro deles é a desinformação, e ela é nítida nesse mercado. Faltam estudos e os que existem divergem as informações. Por exemplo, você tem um estudo que fala que o Brasil depende 97% da carne uruguaia para o cordeiro. Já outro estudo que diz que aqui a gente importa menos de 7% da carne uruguaia. Isso dificulta muito a entrada e também a permanência de novos produtores. Por quê? Porque para profissionalizar qualquer segmento, a base de dados e informação de mercado é fundamental para o sucesso do produtor e da própria empresa. A solução é valorizar as empresas de pesquisa e também incentivar para que elas trabalhem a ovinocultura como um dos seus principais focos. O segundo desafio é a união, a integração de toda a cadeia produtiva. É preciso organizar os produtores no campo, otimizando os resultados e auxiliando-os também a reduzir custo, a ganhar padrão e qualidade. Se houver essa união, eu garanto para vocês que a nossa atividade vai evoluir, assim como foi feito na Nova Zelândia. Os mesmos produtores criaram, em conjunto, tecnologia e padrão de produção. E eu não estou falando só de cooperativa ou associações e tal. Eu falo realmente em dar voz a todos aqueles que atuam no campo, no dia a dia, sem burocracia, mas sim de uma forma jovem e inovadora. Já o terceiro desafio se refere no alinhamento entre a oferta e a demanda, que hoje não existe. É isso que causa aquela variação de preço no cordeiro e dificulta a consolidação dele no mercado. É preciso fazer com que o produtor coloque foco também na entre-safra, tentando sempre dar regularidade e estabilidade para o preço. Essa alta variação do preço ela prejudica toda a cadeia, porque o frigorífico ele não consegue absorver a oferta na entre-safra e o distribuidor não consegue repassar esse valor. Então vai gerar uma ruptura lá para o cliente final. E essa irregularidade leva o cordeiro a ser visto como um produto supérfluo ou sazonal. O quarto desafio, que é o que eu mais costumo falar nos meus vídeos, é a ausência de cultura de consumo da carne de cordeiro no Brasil. A maioria das pessoas nem sabe que tem outro corte além da paleta, do pernil e do carré. E muitas confundem o cabrito com o cordeiro, que já é outra espécie de animal. Outro argumento do baixo consumo da carne de cordeiro, e talvez aí o mais polêmico, é que ela é mais cara que as demais carnes. Porém, e agora sendo muito franco com vocês, com o crescimento da carne premium, hoje se você for numa casa de carne nobre, por exemplo, você consegue encontrar preços de cordeiro mais acessíveis do que da própria carne bovina. E mesmo assim, o cordeiro continua sendo o menos vendido. Mas é o quinto desafio que parece não ter solução, que é a indústria frigorífica. Existem poucos frigoríficos especializados em ovinos, porque a maioria deles prefere suínos, bovinos e aves. Porque é lá que está o volume. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que tem um cordeiro em pé pesando 40 quilos e o rendimento dele de carcaça seja de 42% mais ou menos e com 78% de rendimento líquido. Isso daria por volta de 13 quilos de carne. Se o frigorífico precisa de 24 toneladas de carne para diluir os custos, então seriam necessários 1.832 animais por mês. E quem é do mercado sabe, hoje é muito difícil ter esse volume de cordeiro no país com padrão. E o sexto desafio é como lidar com o abate clandestino, que de fato é um vilão de vários setores, não só da ovinocultura. E por que isso acontece? É a cultura de abate nas propriedades, falta de fiscalização e também o alto custo dos frigoríficos especializados.
E por último, mas não menos importante, o 7º desafio, que é a falta de políticas públicas para a ovinocultura. Elas até existem, vocês sabem disso, mas é muito tímido. Ficam nas discussões rasas a necessidade de assistência técnica, de crédito para financiamento e incentivo à atividade. O fato é que a ovinocultura pode gerar renda aos pequenos produtores, aos frigoríficos e também aos distribuidores e comerciantes. É preciso enxergar que o Brasil ele não pode mais repetir o mesmo discurso que se mantém há 20 anos. Uma mudança de mentalidade precisa ser feita e urgente. E por último, eu quero fazer um apelo para a gente se unir. Todo mundo que faz parte do setor e está me escutando agora, vamos mostrar para o mundo inteiro que a carne de cordeiro, a ovinocultura brasileira, pode ser a maior do mundo, sim. A gente tem terra para isso, a gente tem tecnologia para isso e, principal, a gente tem mercado consumidor. É só a gente se unir, batalhar e mostrar a nossa força. Vamos fazer da ovinocultura a maior força da pecuária brasileira. Obrigado e a gente se vê na próxima.